Tem uma coisa muito estranha acontecendo na temporada 2022 da MotoGP. É que até aqui, nas 4 primeiras corridas disputadas, só fábricas europeias venceram. Ducati, KTM e Aprilia. Então eu te pergunto, as fábricas japonesas estão em crise? Me conta aí o que vocês acham. Tem uma crise entre os construtores japoneses ou os europeus deram sorte? Eu vou começar dando a minha opinião. Não foi sorte. É estranho, né? Sorte não foi mesmo. Eles trabalharam bem nesse começo de ano e contaram com características mais favoráveis, né? Nesse começo de ano, a gente viu pistas mais diferentes daquilo que a gente vai encontrar nessa segunda fase da temporada. O Mundial, a partir agora do Grande Prêmio de Portugal, entra numa sequência de 12 corridas na Europa. Tem piloto que diz que é uma nova fase do campeonato, tem quem diga que o campeonato para valer começa agora. Eu não acho que tem essa história de que o campeonato começa agora, porque apesar de ninguém ter garantido a taça das primeiras 4 corridas do ano, teve quem já deu um jeitinho de, se não perder o título, de já garantir que ficou muito atrás na disputa. Mas o fato é que o campeonato, né, como diria no futebol, pontos corridos, então teve gente que já tem um impacto um pouco maior na pontuação por causa do desempenho dessas 4 corridas. Há 50 anos que a gente não via um campeonato que começava com 4 vitórias europeias ao invés de triunfos japoneses. Só que naquela época, lá em 1972, as vitórias vieram todas pelas mãos de Giacomo Agostini, que venceu as 4 corridas com a MV Agusta. Naquele ano, aliás, a MV venceu muito mais corridas. Quando quebrou a sequência do Giacomo, foi um outro piloto vencendo pela MV, depois teve uma outra vitória da Yamaha e depois voltou a vitória da MV. Não vai ser esse o cenário. Quando as japonesas enfim vencerem, elas vão vencer, isso é um fato, vai ter outra dinâmica, né? Não vai ser uma vitória, depois a gente vai voltar para o domínio europeu. A gente vai ter mais opções, porque essa é a cara da MotoGP de hoje. A MotoGP de hoje é um campeonato que oferece inúmeras possibilidades. Então, respondendo a pergunta que eu fiz mais cedo, não tem crise entre os japoneses. Não tem nenhuma das fábricas, nem Suzuki, nem Yamaha, nem Honda, que vive uma crise, que está num momento muito ruim. Muito pelo contrário. A Honda precisou mexer muito no projeto da RCV, mas hoje tem uma moto muito mais forte. A Honda talvez tenha dado muito azar. A Honda tá precisando, sei lá, dar um jeitinho ali, né, de afastar o azar, dar uma benzidinha na moto, porque aconteceu de tudo com a coitada nesse começo do ano, né? Eles fizeram uma boa moto, eles têm uma moto muito mais competitiva, mas teve lesão do Marques, a mudança dos pneus da Indonésia deu uma fragilizada ali inesperada, depois o Paul Espargaró passou mal na corrida nos Estados Unidos, então muita coisa aconteceu com eles e acabou tirando a competitividade que era mais ou menos certa para eles nesse começo de ano. A Suzuki na pré-temporada mostrou que está muito forte, mostrou que está competitiva, mostrou que melhorou muito no ritmo de volta lançada, que era uma coisa importante para eles. Eles, embora não tenham conseguido ainda, né, pole, largar sempre na frente, já está muito mais forte do que era no ano passado. Eles precisam resolver essa questão de largar na frente, porque isso vai facilitar muito a vida deles. Se o Alex Rins e o Joan Mir conseguirem sair na frente, aí eles conseguem uma primeira parte de corrida muito melhor e isso vai colocá-los na briga pela vitória de forma muito mais constante, porque eles vão perder muito menos tempo brigando com o pelotão do meio e do fundo e vão poupar muito mais o equipamento para brigar naquele momento mais decisivo da corrida, né? Porque é isso que acontece muito com eles. Eles acabam desgastando muito a moto para recuperar a posição. E aí, quando chega lá no final, eles já não estão com o equipamento tão em forma para brigar pela vitória. Então, largar na frente é muito mais necessário para a Suzuki. Porque moto para brigar pela vitória eles têm, isso já está mais do que provado. No caso da Yamaha, acho que eles devem estar dando graças a Deus que eles vão chegar na Europa.
porque talvez com circuitos mais curtos, circuitos com menos retas, circuitos mais favoráveis para a Yamaha, a coisa fica um pouco melhor para eles, né? O que a gente viu nessas primeiras 4 corridas do ano foi uma Yamaha muito dependente de Fábio Quartararo, é uma Yamaha que funciona na mão dele e funciona relativamente, porque não funcionou em todos os circuitos. O Fábio está irritado, isso está evidente, ele achou que a defesa do título ia ser muito mais sólida, ia ser muito mais fácil, né? Bem entre aspas mesmo, porque defender título nesse nível nunca é fácil, mas ele achou que ele fosse ter um equipamento melhor para fazer isso, e falta potência no motor da Yamaha. A Yamaha não é uma moto ruim, isso precisa ficar claro, não é uma moto ruim, é uma moto que falta potência. E na MotoGP de hoje, se faltar um fiozinho de cabelo, danou-se, porque como todo mundo é muito competitivo, qualquer pelinho faz muita diferença. No caso da Yamaha, a potência faz muita falta, porque quando você está brigando com a Ducati, quando você está brigando com a Honda, a diferença de potência acaba sendo muito gritante. E aí no confronto direto fica muito complicado. Então o Quartararo está sentindo muita falta disso. Então essa chegada aos circuitos europeus deve dar um novo gás para a Yamaha. Então acho que essa nova fase do campeonato que a gente vai ver começar agora em Portimão vai dar uma nova dinâmica e deve favorecer, né, pelo menos aliviar um pouquinho o cenário para os japoneses nesse confronto com os construtores europeus. Ah, vai encerrar o domínio dos europeus? Vai botar um ponto e vírgula ali no domínio, mas certamente a gente vai continuar vendo. Acho que a KTM também tem chance de vir forte, especialmente em Portimão, deve aparecer mais forte na Áustria, que foram circuitos onde eles já mostraram alguns momentos de maior competitividade. A Ducati, a gente já viu ali que tá se achando, né? A GP22 já apareceu mais forte, então vai vir competitiva. É um ano de 6 fábricas competitivas, é um ano de muito piloto competitivo, e o confronto entre Europa e Japão é só mais uma historinha nesse campeonato de tantas coisas legais pra gente acompanhar. Mas me diz aí, quem vocês acham que leva melhor no final do ano? Europa ou Japão? Quero saber. Me conta e a gente se vê no fim do ano. Na semana que vem. Até mais.